Então, o professor precisou dar uma parada para corrigir as atividades ali, então continuando, que elas lá foram da 35 até a 37, a gente tem mais 2 páginas ainda, que é até a página 39, né? Então, a 7 então. Releia antes este trecho do conto e responda as perguntas. Trecho 1. Ando a navegar. O meu barco está concha e sempre que a maré está calma, venho navegar. Trecho 2. Ezinha ouviu a resposta do mar a dizer que estivesse descansada com a formiga a navegar na concha. Aí a pergunta é: qual dos trechos é fala de um personagem? Então, qual que é o trecho? É o trecho 1, né? Porque é ando devagar. E aqui tá falando, ele mesmo tá falando. Na 2 é alguém falando sobre ele, né? Então, é o trecho 1. A letra B. O que você observou para responder à pergunta anterior? O uso do travessão indica a fala de personagem. No caso, a fala da formiga. E isso também é um dos motivos que você colocou, né? Então é o uso do travessão ou porque também está usando em primeira pessoa, né? Ando a navegar, né? Então essas são as duas coisas que podem ser observadas. Ou uso do travessão ou o verbo em primeira pessoa. A letra C. No trecho 2, quem está falando com quem? Então, no trecho 2, o professor também já até falou, né? Que é o narrador falando com o leitor, né? Então, é uma narração, não é uma fala, é alguém narrando sobre. Ok? A 8, então, o conto. A Formiga no Mar tem narrador personagem ou narrador observador? Tem narrador observador, né? Porque é o narrador observando a história que acontece, né? Então é ele narrando o que estava observando. A 9 da 31, então, sublinhe no texto um trecho que confirme sua resposta à atividade 8. Então aqui está, não precisava escrever, era sublinhar. Olha lá, ó, possibilidade de resposta. A Zinha gostava muito de ir com a mãe na praia, na beira da praia. O mar ficava muito azul e transparente. Então são várias possibilidades de resposta. Zinha enchia a lata de areia para fazer casas de brincar. Então, essas são algumas respostas. Então, vocês poderiam ter respondido qualquer uma dessas. São várias as respostas que indica que é alguém narrando o que observava, né? A 10, então, releia o segundo e o terceiro parágrafo do conto. Então, vamos voltar lá no conto e ver o segundo e o terceiro parágrafo. Segundo e o terceiro parágrafo. Então, o segundo parágrafo, Zinha enchia a lata de areia para fazer casas de brincar. Muitas, umas a pé das outras, parecia um bairro com muitas casas e pessoas que não tinham onde morar. E o terceiro parágrafo é: ela guardava aquela lata de recordação de quando a escola não tinha carteiras e os meninos se sentavam nas latas. Uma vez a onda ia quase lhe levar a lata e ela falou. Então esses são os dois parágrafos que eram para vocês verem. A letra A, então, depois que a gente lê os parágrafos. O que são casas de brincar? Então, casas de brincar
são equivalentes a castelos de areia no português falado no Brasil. Então, eles são substituídos por castelos, né? Ela fazia, na areia a gente vai e faz castelos. A letra B. A expressão uma ao pé da outra. O que quer dizer? Então, o que significa uma ao pé da outra? Não significa perto uma das outras. Então, é as ondas, né? As ondas vêm uma perto da outra. A 11. Releia o último parágrafo do texto e observe os termos destacados. Ezinha ouviu a resposta do mar, a dizer que estivesse descansada com a formiga a navegar na concha. Então, as duas palavras destacadas nesse parágrafo é a dizer e a navegar. Agora, leia a mesma frase e preste atenção nas alterações destacadas. Ezinha ouviu a resposta do mar, dizendo que estivesse descansada com a formiga navegando na concha. A letra A. Se você fosse dizer uma frase como essa, faria da mesma forma? Circule sua escolha e a explique, né? Então, essa é uma resposta pessoal, que você também precisa entender que a segunda parte é que a gente mais fala no português, né? Então, não está errado. A primeira não está errada, mas a segunda frase é o que a gente mais fala, né? A gente nunca diz assim, a dizer. A gente sempre diz dizendo. A gente não diz a navegar. A gente diz navegando, né? Então, as duas estão certas, mas a segunda que a gente mais utiliza, né? Então, a gente não utiliza da primeira. A letra B. Depois de ler esse conto, você diria que o português de Angola é igual ao falado no Brasil ou há diferenças? Por quê? Então, há diferenças, né? Então, tem algumas diferenças que vão acontecendo, né, na forma da escrita, né? Vocês podem observar mesmo ali, ó, né? A dizer é lá na Angola que eles fazem, né? A navegar. Aqui a gente diz dizendo, navegando. Então, essas são algumas das diferenças que a gente tem entre o português do Brasil e o português da Angola. A letra C. Escreva palavras e expressões do conto que comprovem suas respostas. Então, na hora, então ali a possibilidade de várias palavras que tem lá, né, que não é tão comum aqui, né? Aqui, na hora do meio-dia, casas de brincar, ao pé das outras, vadiar, andas a fazer, ó formiga, careirinho. Então, são palavras que lá são utilizadas e aqui a gente não utiliza, né? Então, a gente utiliza de forma diferente, né? A gente utiliza castelos, a gente utiliza uma perto da outra, a gente, no lugar de vadiar, a gente diz outras coisas, né? Então, essas são as palavras possíveis que vocês têm lá no texto que mostram a diferença entre o português da Angola e o português daqui, né? Ok, então, essas foram as respostas da página 38 e 39, completando as atividades que vocês tinham para fazer, que era da 35 até a 39.